Olá pessoal, meu nome é Sofia, eu sou russa, moro no Brasil aqui já há 2 anos e hoje vamos conversar um pouco mais sobre o meu país e sobre o Brasil também. Como que é a sua cidade na Rússia? Tá. A minha cidade na Rússia, onde moram os meus pais, chama Obninsk. É uma cidade que fica a 100 quilômetros perto de Moscou. É uma cidade bem moderna, bem nova. Parece um bairro de Moscou, assim, pequenininho. Tem tudo, tem as universidades, né? Mas a maioria das pessoas que moram lá tentam, tipo, estudar meio que em Moscou, como foi a minha história também. Tá? Então, os últimos 5 anos eu já morava em Moscou porque a minha universidade foi lá, me formei lá. Mas a minha cidade de origem mesmo, onde que eu nasci, é Medellín. Né? É uma cidade bem pequenininha, bem tranquila, tem as pessoas simples lá, mas é uma cidade maravilhosa. Então eu tenho 2 cidades, na verdade 3 na Rússia que são do meu coração. É a Medellín, onde que eu nasci, Obninsk, onde eu cresci, onde que moram meus pais, e Moscou, que é a cidade também do meu coração, tá bom? Por que você veio para o Brasil? Vou contar essa história. No primeiro ano da minha universidade, que foi em 2018, foi a Copa do Mundo, que aconteceu em Moscou. Aí lá, na Praça Vermelha, eu conheci meu futuro marido, né? Porque essa época do futebol, né, da Copa, foi uma festa, uma realmente grande festa, que os nossos russos estavam recebendo os estrangeiros do mundo inteiro. Então, nesse momento, meio que todo mundo juntou juntos, né? E eu conheci meu marido lá. Eu vi ele, pedi tirar foto com ele, me apaixonei desde a primeira vista, né? Como falo aqui no Brasil, amor da primeira vista. E isso que me levou para o Brasil no futuro. Quantas lembranças você tem de Medellín? As lembranças eu tenho muito, né? Primeiro que lá mora a minha avó, né? Na verdade os meus avós, né? E uma cidade bonita, tranquila, e que cidade da minha infância, né? Porque quando tem feiras, eu tive férias no passado, né? Os meus pais me deixaram lá. Então, as lembranças de Medellín é o meu crescimento, onde que eu me formei, acho que como pessoa, perto com avós, na casa dos avós, que a gente sabe que a casa do avô é uma coisa bem do coração. Então as minhas lembranças são essas, né? Casinha da vovó, uma natureza, tranquilidade, onde que a mente descansa e te enche de energia para o futuro. O que te levou a sair da cidade? Da cidade, eu cresci em Obninsk, né? Então, para sair dessa cidade foi a universidade, né? Porque eu escolhi a universidade bem assim, que tem nome na Rússia, a universidade RUDN, Russian People Friendship University. Eu me formei lá, então eu saí da cidade por conta do estudo, né? E estudei os 5 anos, né? A medicina veterinária, e também eu jogava vôlei profissional no time lá. E quando tomou a decisão de vir para o Brasil? Quando? Primeiro quando conheci meu marido, né? Foi em 2018 e isso foi em junho, né? Porque a Copa foi na época do verão na Rússia. Aí, em final de dezembro, a minha mãe comprou as passagens para mim para o Brasil para eu conhecer, né, o país. Porque eu falava assim, nossa, é muito longe, não sei como que vou lá. Eu tava meio que com medo, porque eu tinha na época de 18 anos. Aí a minha mãe falou, você vai lá no avião, você vai. Então, foi a primeira vez quando eu conheci o Brasil, foi no final de 2018. Eu nem falava português, eu falava só inglês e chinês. Aí me apaixonei pelo Brasil desde também da primeira vista. Eu cheguei lá e me senti em casa. Eu não me senti que eu tô muito longe, atravessando o oceano, eu me senti em casa. E depois de voltar para a Rússia, comecei a estudar português. Então, desde 2019, estou estudando português também. É uma língua maravilhosa, estou apaixonada por língua também. E como a sua família e amigos reagiram à sua escolha? Então, a minha mãe, ela que queria me ajudar nessa questão, porque eu gostei da pessoa e já
estava construindo, pensando a minha vida no futuro aqui no Brasil. Então a minha mãe, ela reagiu bem, ela falou que ela vai ficar feliz e a minha filha vai ficar feliz. Aí com calma falou para meu pai, o pai também aceitou, falou, tá bom, legal, né? Então já meio que, eu já estudava longe, não é longe, já estudava separada, assim, não morava com os meus pais. Então já tinha essa questão de separação com um pouco da família. Né? As amigas também, os amigos, né, ficaram só felizes. Claro que todo mundo reagiu, nossa, como assim? Será que vai? Mas se eu ficaria feliz, eles também ficariam felizes. Então foi assim, todo mundo fica feliz por mim, e isso que é importante. Você ganhou festa quando voltou para Medellín? Eu fui para a Rússia 2 vezes depois de morar definitivo aqui no Brasil. E na primeira vez eu fiz realmente uma festa, eu juntei todo mundo, foi na verdade a celebração do nosso casamento, o aniversário do nosso casamento aqui no Brasil, só que a época de agosto, quando eu fui lá, a época de verão é gostoso, então eu juntei todo mundo pra gente se encontrar. Só que eu fiquei muito feliz, todo mundo também ficou muito feliz por mim, só que eu me senti um pouco, eu não acredito. Porque é totalmente diferente. Eu não vi muito tempo todo mundo e no mesmo horário todo mundo ficaram juntos, assim. Eu chamei amigos, meus parentes, avós e foi em Medellín, né? Cidade do meu coração, onde que eu nasci. E me senti bem acolhida, uma questão que falta para mim aqui no Brasil, meus parentes próximos, né? Mas claro que é alegria e felicidade. O que tem achado de viver no Brasil até agora? O que eu acho? Que um país bonito, eu gosto da comida brasileira, eu gosto também das pessoas brasileiras aqui, porque são pessoas mais abertas, que ajudam para você em qualquer questão, são mais emocionados, né? Os russos um pouco diferentes nessa questão. Mas o que sinceramente me chama muito a atenção é questão de segurança, né? Aqui eu acho que poderia ser um pouco melhor nessa questão, né? Porque sair na rua e ter medo que você pode ser roubada é ruim, né? Mas, em geral, tirando isso, eu gosto de morar aqui. Eu gosto das pessoas, eu gosto da comida, eu gosto do clima, porque o clima é bem agradável, nem assim, faz tão calor e faz também frio. Então, em geral, eu gosto do Brasil, tá bom? E por ser pós-graduanda, em quais pontos do ensino brasileiro você acha que é melhor do que o russo? Olha, como eu estou fazendo pós-graduação em ortopedia veterinária e eu não tenho a mesma prática de fazer pós-graduação na Rússia estou fazendo mestrado, mas são as coisas um pouco diferentes, né? Porque pós-graduação você tem tanto as aulas teóricas quanto as aulas práticas, e o mestrado você faz meio que a sua pesquisa. Então, os pontos melhores, eu acho que são questão de que os professores interagem com os alunos, né? Que os nossos professores, no lugar onde estou fazendo a minha pós-graduação, é em Clivepa, São Paulo, um lugar também bem famoso. Os professores estão ligados com os alunos o tempo todo, ajudam bastante. Então, você cria o networking, né? Que chama com os melhores dos ortopedistas, né, e com os melhores alunos também. Então, nessa questão de os brasileiros serem mais abertos, né, eu acho que um pouco melhor. Então, mais fácil de você conquistar o que você planeja, tá bom? Não imaginava que o futebol fosse tão presente na vida das pessoas como é aqui no Brasil? Sinceramente, eu não imaginava. Aqui no Brasil, eu vejo que as pessoas ficam muito ligadas e muito interessadas no futebol, mesmo não terem interesse de verdade. Cada uma família tem que ter um time. Não importa se você gosta do futebol ou não gosta. Cada família tem um time escolhido e cada membro da família também tem. Então, eu realmente não imaginava que tão forte. E isso tem diferença igual na Rússia, né? Na Rússia, claro que tem pessoas que gostam de futebol, claro que tem uns fãs, né? Tem fãs profissionais, igual tem aqui. Mas não tem, se a pessoa fala, eu não assisto futebol, por qualquer time você torce, a pessoa fala nenhum, né? Aqui no Brasil é diferente, você pode não gostar de futebol, não assistir, só que você precisa escolher um time do seu coração. Então, essa questão aqui no Brasil
é mais forte do futebol, tá bom? Como surgiu a conexão com o Corinthians? A minha conexão com o Corinthians foi por causa do meu marido. Meu marido, ele é um corintiano puro, que na nossa casa tudo é preto e branco, não pode ter nenhuma coisa de verde. Mesmo que uma vez eu comprei uma camisa que foi branca e verde, mesmo. Aí eu comprei lá porque eu gostei, tem nada a ver com outro time, né? Mas o meu marido viu isso e falou, não, você vai devolver. Então, é muito... Eu tinha que ir na loja devolver essa camisa, porque é muito forte, né, esse amor por time. Então, essa conexão foi por causa do meu marido, eu comecei já a conhecer mais, porque como é muito forte esse questão de futebol aqui, eu posso falar que eu sou corintiana, já fui 2 vezes no estádio para ver o jogo, 2 vezes o Corinthians ganhou, então eu tenho o pé quente. E assim, eu gosto desse time também e estamos juntos. Você lembra quais foram os jogos em que você foi? Não, eu não lembro. Acho que um jogo foi contra o São Paulo, foi no ano passado, ou com o time do Galo, o Galo que chama do... Atlético Mineiro. Isso, acho que foi desses aqui. Mas eu gosto mais de assistir e ver futebol no estádio diferente do que ver no TV. Porque você veja os atletas, não sei, correndo, meio que se dedicando nisso e todo mundo juntos naquele momento. E você fica tão feliz por ter esse vibe do jogo. Eu gostei muito. Mas você tem interesse de ver jogos de outros times também? Sim, eu tenho interesse. Por exemplo, aí eu falei, poderia ir assistir outro jogo do outro time, né? Ir com camisa neutra, com assim, aqui muito forte, né? Essa questão de até se vestir. Mas eu tenho interesse sim, porque nessa questão eu acho que meio que por esporte, né? Porque eu quero ver o jogo, eu não me importo, Sofia, não me importo de assistir o jogo do outro time. Tá bom? Então, sim. Como que é o futebol russo? O futebol russo a gente tem também os famosos clubes na Rússia, tem o Spartak, Zenit, Dinamo, CSKA, Lokomotiv e os outros. Só que eu falei das pessoas não é tão forte de ser obrigado meio que torcer por um time. Mas as pessoas, quem gosta de futebol, eles vão, né? Em Moscou tem estações próprias com nomes do clube, assim, tem estação de CSKA, tem estação Dinamo, com o nome do time, e você vai sair do metrô e você vai chegar no estádio, bem pertinho. Tá? Então o futebol na Rússia não é tão forte igual no Brasil, mas eu sei que tem também troca dos jogadores entre esses clubes. O que vai levar do Brasil para a sua vida? O Brasil vai levar para a minha vida acho que felicidade. Animação de ser gentil, aberto com as pessoas, esse meio que tranquilidade e ser assim, aberta, igual são os brasileiros, gentil, aberta e feliz.